Bom dia. Transmitindo pelo LinkedIn, pelo Instagram, bom dia. Vamos começar mais uma jornada de marketing, mais um café da manhã de marketing. A gente aqui firmes, né, no nosso Rio Grande do Sul, aproveitando quanto com gratidão enquanto temos luz, internet. Gente, a coisa tá feia, Mas a gente tem que entrar aqui, né, pedindo muita oração aí, muita força. E quem pode seguir trabalhando, quem pode ajudar, na medida do possível, vamos lá. Sexta-feira ainda com chuva em toda a região do Rio Grande do Sul. Momento não é de muita explosão. Ontem a gente foi dormir muito tarde, acompanhando as notícias, né, inquietos, orando pelas famílias, orando pelo que a gente pode fazer hoje, não muito, mas esse final de semana, se Deus quiser, poderemos com os voluntários começar as limpezas das cidades vizinhas. Mas enquanto isso a gente fala de marketing, né? Para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ganhar dinheiro e ajudar as pessoas no máximo possível. Então vamos lá, gente, 5 pontos para competitividade. Nós viemos trabalhando várias ferramentas da administração e do marketing voltadas para a questão de você estar na vanguarda, de você estar firme diante das crises, firme diante dessa arena da disputa mercadológica, né, do jogo do marketing. Porque a arena do marketing ela é muito ampla, ela é muito extensa, ela fala de competidores, ela fala de torcedores, ela fala do show business que envolve toda a questão estratégica das ferramentas que o marketing nos proporciona. Fala sobre gestão, fala sobre estratégia, né? É sobre tudo isso que a gente traz aqui, os conceitos a 7h37, porque a gente quer formar grandes lideranças de marketing. Para quê? Para qualificar as marcas, né? No final das contas, a gente quer um sucesso corporativo voltado com a linha central, que é olhar para o cliente. Bom dia, Rô, bom dia. Olhar para a sustentabilidade, olhar para todas essas coisas que fazem parte da relação empregado-empregador, que fazem parte das relações de trabalho. A gente quer uma saúde nessa relação financeira do trabalho com as empresas, enfim. Então, a gente tem que ter marcas prósperas, olhando para as dores do cliente, olhando para seus posicionamentos. E hoje a nossa conversa é sobre essas marcas estarem firmes e sustentáveis. Então, nós vamos recapitular um pouco do que a gente vem falando o mês inteiro. Resumir em 5 passos a questão de como que uma marca fica firme e forte no mercado, como ela ganha vantagem competitiva, né? Então eu quero te dizer, são 5 pontos importantes que resumem tudo que a gente falou, tá? Claro que nas nossas abordagens 337 a gente consegue aprofundar muito em cada ponto, mas eu vou recapitular os 5 princípios, os 5 passos aqui para você que fazem as marcas ficarem firmes, né? E ganharem uma vantagem competitiva muito grande. Eu vou listar rapidamente cada uma, depois eu vou te instigar um pouquinho com as respostas que você tem que encontrar em cada uma, tá? Mas pra gente não se estender muito, olha só, vê se faz sentido para você, fica comigo, tá? Uma marca forte, firme, tá? Aquela que ganha brilho, que brilha, que ganha posicionamento mercadológico, influencia, lidera, enfim. Essa marca que ganha competitividade diante do mercado, ela, a primeira coisa, ela tem que ter muita clareza sobre os seus concorrentes, ela tem que saber identificar os concorrentes. Segunda coisa, ela tem que analisar o seu posicionamento. A gente sempre fala em branding, que é a gestão de marca. Isso é o alicerce, é o coração de qualquer empresa. O posicionamento mercadológico tem a ver com a cultura organizacional, com as regras da empresa, os valores da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa, o propósito social. Sem propósito social, as marcas não brilham. Se você for pegar todos os grandes players que eu trago aqui todos os dias como exemplo, todos eles tiveram o quê? Todos eles têm propósito social. Pode até não ter nascido com propósito social, mas ao longo do percurso, o próprio consumidor ele vem exigindo, bom dia, Luciano, ele vem exigindo esse compromisso social. Então, o segundo ponto é essa análise de posicionamento que toda marca tem que ter, né? E depois disso a gente tem o que, tá? Uma avaliação da força da marca, a gente tem que saber avaliar nossa força. Então, a gente ontem falou sobre ainda algumas matrizes, né? Essa semana, matriz SWOT, matriz
Vril, a matriz BCG, várias ferramentas que a administração nos presenteia desde os anos 70 para cá, fazendo com que grandes players, grandes empresas ganhem sucesso de uma forma fácil, porque, como eu sempre digo, essas ferramentas da administração e do marketing, elas estão aí não é para complicar, elas estão para facilitar, tá, gente? Então, é como eu sempre brinco, se os grandes players utilizam, quem somos nós pequenos para não utilizar, para não dominar esses conceitos de gestão de marketing, tá? Então, a gente tem que ter na ponta da língua essa questão de cultura organizacional, quem nós somos, para que viemos enquanto marca, enquanto empresa, assim como uma pessoa que não tem esse norte, não tem essa direção, ela não chega a lugar nenhum. As empresas é a mesma coisa, elas não perduram por muito tempo ou perduram com muita força. Então, a gente tem que saber nossos valores, a gente tem que mostrar isso pro mercado para que assim a gente possa conectar esses clientes que estão relacionados com as nossas forças, e aí a gente consegue pegar o cliente pela mão, fazer ele evoluir dentro da ignorância que ele tem, que ele é, diante do nosso segmento, diante da nossa expertise mercadológica. Perceba que se você faz 10 anos a mesma coisa, você tem condições e o dever, inclusive, de educar o seu cliente, de colocar o seu poder de fala aí à disposição e disponível para ajudar o seu cliente. E é assim que a gente faz boas marcas repercutirem, né? Então, essa análise de posicionamento é muito forte, porque você só consegue buscar o seu lugar de fala, ajudar o seu cliente a brilhar no game mercadológico, se você tem claro quem você é, tá? Então, eu costumo brincar sobre autoconhecimento corporativo. E para isso já rendeu vários programas de podcast, já rendeu vários assuntos aqui, então a gente não tem como aprofundar muito, mas a gente tem vários transmissões falando sobre isso, porque agora a gente quer ir pro passo 3, tá? Eu preciso te mostrar o passo 3. Então, passo 1, identificar as concorrências. Passo 2, avaliar o teu posicionamento, defender eles, né? Fazer a tua empresa brilhar com o teu posicionamento. Passo 3, tá? Avaliar a tua força de marca. Já falei um pouco da força de marca, né? Que são as ferramentas, enfim, tá? Passo 4, tá? Só uma observação em relação à força de marca, olha só, se você sabe quem você é, juntando aqui o item 2 e o 3, tá? Então, muito próximos. Se você sabe quem você é, você reconhece as suas fraquezas, você transmuta elas, tá? Se você sabe quem você é, você percebe as oportunidades de mercado, as tendências de mercado. Então, por isso a importância também das ferramentas que a gente traz, tá? Agora, vamos pro ponto 4, passo, tá? Dessa questão de ganhar vantagem competitiva diante do mercado, é estudar o comportamento do seu consumidor. Por que no marketing a gente fala tanto em estudo de persona? Por que qualquer agência que inicia uma estratégia de marketing faz a pergunta básica: quem são teus clientes? Eu tenho uma transmissão que fala sobre vários públicos. A gente tem público iniciador, público decisor, público comprador, público consumidor, público pagador. Dependendo da marca, você tem todos esses públicos. Às vezes você tem um só, mas às vezes você tem todos. E dependendo se você é uma marca que tem vários produtos e serviços, você multiplica aí nesses públicos, né? Então a gente tem que ter estratégia de marketing voltada para cada público. Mas a estratégia, a comunicação assertiva que funciona é aquela em que eu conheço meu público a fundo. Quanto mais pesquisa eu faço com meu público, mais eu conheço as dores do meu público, mais eu consigo me conectar com ele. Lembra que, de acordo com os pais do marketing, Kotler já dizia, né? Diz, o valor de uma marca ela é igual ao que? A reputação que eu tenho, a percepção de imagem, quanto que o cliente está querendo me pagar. Só que a percepção de imagem que o cliente tem por mim está relacionada a quê? Está relacionada a ser único, a estar em diversos lugares conversando com o meu cliente o máximo possível, muita conexão com o meu cliente, muita troca de experiência. Mas aqui vem um ponto super importante: eu conhecer as dores do meu cliente. Se eu não conheço as dores do meu cliente, eu não consigo fazer essa magia, essa fórmula funcionar e ter sucesso. Então eu preciso estudar sim o comportamento do meu consumidor, não é só para fazer tráfego pago, mas também para fazer tráfego pago. Bom dia, Ana, bom dia. Também para fazer tráfego pago, né? A gente tá aqui na live 737 porque a gente tem que continuar o baile, seguir o baile, tá? Eu tô siga o baile porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul tá em calamidade. Por favor, todos orem por nós. Enquanto a gente tem internet, enquanto a gente tem luz, a gente tá aqui seguindo o baile para tentar ganhar dinheiro e ajudar as pessoas, né? Mas então, primeiro ponto, tá? Para você ganhar vantagem competitiva, recapitulando aqui, ó, identificar os concorrentes. Segundo ponto, analisar o seu posicionamento. Terceiro ponto, avaliar a sua força de marca mercadológica, e para isso a gente tem tantas ferramentas aqui disponíveis. Quarto ponto, estudar o comportamento do consumidor, que é aqui que eu parei, tá? A gente precisa muito entender quais são as dores do nosso cliente, porque só assim a gente consegue se conectar aos nossos clientes.
E quinto ponto, fazer uma análise de tendências de mercado. Se eu sou uma empresa que quer estar na vanguarda e buscar inovação, eu preciso fazer parcerias. Como é que eu estabeleço as minhas parcerias? Como é que eu estabeleço as minhas conexões, minha rede de networking, né? Não só no sentido de amizade, não só no sentido de comemorar a vida, né? Que é muito bom, mas no sentido de fazer negócios, como é que eu faço isso? Olhando para as tendências de mercado. Então, por exemplo, se eu sei que uma indústria de pet está aumentando, se a indústria de pet está aumentando, a indústria da terceira idade está aumentando, eu posso, quem sabe, me associar a players que já têm essa expertise nesse segmento, ou que já trabalham com esse segmento para poder moldar, adaptar alguns produtos, alguns serviços que eu possa ter. Então, às vezes, é só uma reembalagem, uma nova formatação do meu discurso, né? Nisa sempre dando aula. Não, hoje eu tô empolgada, assim, hoje eu tô dormindo, né? Eu tô dentro do café, não tô conseguindo, então eu tô aqui, ó. Vamos lá. Falar, né? Falar me acalma. Gente, algumas marcas, tá, que não deixam de fazer vanguarda, que não deixam de fazer inovação, não deixam de prosperar nas suas tendências de vantagem competitivas, tá? Algumas marcas que não deixam de olhar para esses 5 pontos que eu tô citando. Você conhece Apple, Coca-Cola, Nike? São sempre as mesmas que aparecem aqui, né? Por que essas marcas que a gente estuda tanto aqui dentro do marketing, a gente busca estudar esse case de sucesso, né? Claro que a gente também estuda os pequenos, né? Eu também trago cases de pequenos, cases que a gente atende durante os 19 anos da nossa consultoria, né? Mas a Apple, por exemplo, a Apple, por que ela é conhecida? Porque ela faz análise detalhada de mercado, no nível de tecnologia, no nível de monitoramento de concorrências, tendência de mercado, comportamento do consumidor, né? A Coca-Cola não é diferente. A Coca-Cola, ela faz continuamente análise de mercado, de comportamento do consumidor. É uma das empresas que mais investe em marketing, se não a que mais investe em marketing, né? Em estratégias de marketing, porque tudo isso está dentro da orçamentação dela, né? A Nike também, ela faz análises profundas do mercado sobre artigos esportivos. Você acha que essas empresas ficam ali só trabalhando pesquisa e inovação dentro do mundinho delas? Não, para elas poderem investir em inovação, elas vão aportar seus recursos diante de uma tendência que elas vão analisando, que elas vão avaliando. Olha, surgiu uma empresa nova lá no país tal, que tá dando, a população tá gostando, tá dando jogo, deixa eu lá ver o que eles estão fazendo. Você acha que essas grandes empresas não ficam de olho? Óbvio que ficam, né? Óbvio que ficam. E aí eu volto a perguntar, por que nós pequenos, né, a gente não, se as grandes fazem, por que nós pequenos, a gente tem obrigação de fazer, né, de pegar essas modelagens, essas empresas, essas marcas que já desbravaram e fazer no mínimo melhor o que eles fazem, né? E quais são as respostas que a gente tem que encontrar? Olha só, quando eu faço análise de concorrência, o que eu devo encontrar? Quem são meus principais concorrentes, né? Diretos, indiretos, não esquece dos indiretos, né? Quais são os pontos fortes e fracos que eles têm? Como que eles se posicionam no mercado? Como é que são os processos deles? Então a gente eu fiz uma transmissão esses dias falando como que você benchmarking, né? Benchmarking. E ali eu dei dicas práticas de como que você entra na concorrência de uma forma sutil para tentar analisar. E aí várias dicas práticas que a gente faz, né? Cliente oculto, por exemplo, que é mais tradicional, só para você entender. Então, quando eu olho para a concorrência, qual é a resposta também que eu tenho que ter? As estratégias, né? Quais são as estratégias de divulgação daquela marca? Qual é aquela modelagem que eu quero me inspirar? Ou o que eu não posso fazer de acordo com o que a minha marca fez e não deu certo, né? Então, eu vou usar essas informações do concorrente para me diferenciar. Lembra que eu não posso ficar na zona mediana. Eu tenho que ir além, eu tenho que no mínimo ir além, né? Se eu for pensar no ponto 2 ali, na análise de posicionamento, quais são as respostas que eu tenho que colher, né, diante do meu penso, diante do meu ponto de reflexão sobre a estratégia de marketing, sobre como que os concorrentes estão se posicionando em relação aos seus produtos e seus serviços. Se eles estão entregando mais valor agregado que eu, vou ter um problema, porque cliente que vem com preço, vem por preço, vai por preço. Então eu tenho que, no mínimo, entregar um pouco mais de valor que o meu concorrente se eu quero estar na vanguarda dele, se eu quero estar mais firme que ele. Claro, né, gente, o sol brilha para todos, né? Às vezes eu estou começando, meu cliente já está há muito tempo no mercado, é difícil competir. Então não é que eu vou querer ganhar o jogo sempre, né? Lembra que quando a gente é pequeno, nossos pais nos ensinam a curtir o processo, a jogar a partida e não a querer vencer sempre, né? Feliz é aquele que curte o jogo, não é aquele que ganha sempre. Tá tudo certo, né? Isso é importante citar, pra gente também não se desesperar. A Aline tá dizendo aqui agora que eu tenho que brilhar sempre, mais que todo
todo mundo e agora eu vou me chicotear se eu sou uma empresa que não ganha mercado. Não é isso. Você tem que vender, você tem que liderar, você tem que tratar bem seu cliente, você tem que educar, você tem que ensinar. E aí você vai, com certeza, atingir uma fatia em massa. Agora, não quer dizer que você tem que sempre bater todos os recordes do cliente, não é isso, né? Curte a jornada mais que ganhar um jogo, tá? Isso é importante. A gente tá falando aqui da arena do marketing, tá? Então, você tem que, sim, desenvolver uma proposta de valor, tá? E isso tem a ver com a sua identidade única, tá? A sua identidade única vai conectar clientes que nenhum concorrente você vai conectar. Lembra que as marcas, elas têm identidade, aquelas mesmas que nós, pessoas, também temos quando a gente passa digital ali nas coisas, né? Imprime nossa digital em tudo que é lugar que a gente vai, até para abrir, às vezes, uma porta, né? É nós, é único, é só nosso. Não existe igual. Então as marcas, quando elas se posicionam em termos de cultura, em termos de valores, em termos de missão, em termos de regras, em termos de propósito, junta todos esses elementos, todas essas variáveis, ela vai se tornar única e absoluta. Única e absoluta dentro daquilo que ela tem expertise, dentro daquilo que ela consegue entregar de valor para o mercado em termos de produto e serviço. Então é sobre isso que você tem que bater. Mas o concorrente está brilhando mais, você que pensa. Às vezes o ouro que brilha nem é ouro de verdade, né? Então, ou então ele está brilhando para o público dele, e você? Você está brilhando para o seu público? Você sabe qual é o seu público? Então aqui está o ponto central da nossa reflexão, né? Que resposta a gente tem que encontrar quando a gente faz a análise de força da marca, né? Que seria o passo 3 que eu citei. De fato, quais são as minhas fraquezas, as minhas forças, as minhas vantagens, as minhas expertises, o que eu tenho que transpor, os reconhecimentos que eu tenho que engajar em termos de mídia, se eu tenho potência, se eu não tenho, as relações que eu tenho, que eu posso aproveitar em termos de política, em termos de mídia, em termos de, enfim, as forças. Meu ponto, ele tem um bom estacionamento, ele tem boa infraestrutura, tudo aquilo que a gente comenta na matriz SWOT, que a gente já fez também aqui transmissão sobre isso, né? E a partir disso, construir uma imagem que reforce ainda mais a nossa força, a nossa autenticidade em cima das nossas forças, baseado nos meus pontos fortes que me tornam diferenciados. Então, se Kotler fala que o nosso valor tem a ver com a nossa forma única de ser, de apresentar nossa expertise para o mercado, apresentar nossos diferenciais, nossos canais, nosso site, nossas redes sociais, enfim, faz parte do jogo, né? Eu posso fazer palestras, eu posso fazer livros, eu posso fazer assessoria de imprensa, eu posso fazer N coisas que mostrem meus diferenciais, que mostrem o meu valor. Então, só que eu preciso saber, eu preciso ter consciência dos meus diferenciais, né? Então você imagina uma pessoa que ela não tem consciência dos diferenciais dela, ela vai estar sempre frustrada, ela vai estar sempre, às vezes, até deprimida, se comparando com os outros, né? Achando que daqui a pouco, não entendendo qual é o seu brilho, não entendendo o auto-amor, né? O nosso auto-amor e o auto-amor das marcas também, que tem que ser, os gestores, os líderes das marcas, eles têm que ser guardiões desse auto-amor corporativo. Esse auto-amor das marcas, ele está relacionado com eu entender quais são os meus diferenciais, quais são as minhas forças, porque as fraquezas todos têm, as fraquezas eu transmuto. Agora, as minhas forças, meus diferenciais, eu preciso mostrar nos meus canais, né? Então, o quarto passo aqui que fala sobre estudar o comportamento do consumidor, quais são as respostas que eu tenho que ter. Vamos avançar aqui, né? Pra gente poder cumprir o time. Bom dia, Evelise, bom dia. Evelise, fotógrafa maravilhosa aqui com a gente também, que legal. Muita gente boa, Ana Lucas, maravilhosa da CIS, me acolhe lá na CIS, tô adorando participar da CIS. Quais são as respostas que a gente tem que encontrar quando a gente pensa no comportamento do consumidor, né? Além das dores dele, mas principalmente as dores dele. As preferências deles, os sonhos do nosso consumidor, os sonhos dos nossos clientes, as necessidades dos nossos clientes. Como que a gente soluciona os problemas dos nossos clientes, logo os problemas dos nossos clientes. O que a gente vai entregar de fato para que nossos clientes estejam bem atendidos. Todas essas questões vão fazer com que, ao respondê-las, eu esteja na vanguarda na inovação da comunicação e também na própria inovação de produtos e serviços, né? Quer ver uma pessoa que vende muito? Eu não sei como ganhar dinheiro. Pega o telefone, liga para os seus clientes e pergunta como é que ele foi atendido e pergunta sobre sugestões de melhoria de atendimento, de produtos que ele precisaria, e ele vai te dar algumas respostas. Quando você desligar o telefone, você pensa, baseado nessa resposta, eu poderia lançar tal produto, eu poderia melhorar tal logística, eu poderia fazer tal... E aí você depois liga para o seu cliente e fala, olha, com base naquilo que você me trouxe,
eu fiz algumas melhorias, quer testar? Pronto, já tem venda. Então, às vezes, é eu conversar com o meu cliente que eu me torno diferenciado. Às vezes, não sempre, né? Sempre quando eu faço pesquisa, sempre quando eu converso com o meu cliente. Por que as lojas de bairro, os negócios de bairro que funcionam, que dão certo, que prosperam por anos e anos a fio, são os que conversam com os clientes, porque são aqueles acolhedores, né? São aquelas padarias de bairros que você entra, o dono já te acolhe, aqueles restaurantes que você vai, o dono passa na tua mesa e pergunta como é que você está. Por que essas marcas, elas perduram? Porque tem intrinsecamente, sem esses conhecimentos muito técnicos, a vontade do dono de conversar com o cliente. Não tem como não dar jogo, não tem como não dar certo, né? E, por fim, para a gente finalizar a nossa transmissão, quais são as respostas que eu tenho que encontrar quando eu faço análise de tendências de mercado, né? O que está emergente, o que as pessoas não estão falando, que daqui a pouco vai explodir, né? Quais são as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e que envolvem o comportamento do consumidor. Por exemplo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, ontem eu ouvi uma live de alguns engenheiros e eles disseram: essas enchentes é o novo normal para o Rio Grande do Sul. Na hora eu pensei, nossa, ou a indústria pública, parceria público-privada, se movimenta para mudar todo o contexto de atendimento social muito rapidamente, ou a cada meio ano nós vamos ter catástrofes em cima de catástrofes. Então, a sociedade, claro que eu estou dando um exemplo assim extremo, né? Mas a todo momento a sociedade muda. O consumidor, por exemplo, hoje, nos últimos anos para cá, ele vem exigindo, eu sempre falo isso, por isso que a gente está no marketing 6.0, que os acadêmicos apontam, né? Que é de uma exigência das empresas voltadas à sustentabilidade, voltadas à cultura ESG, né? Então o comportamento do consumidor muda, a política muda, o clima muda, tudo muda, né? E quando as empresas elas estão olhando para essas tendências, elas estão na vanguarda. Então as reflexões que a gente tem que fazer, as respostas que a gente tem que encontrar é como que o nosso marketing, como que a nossa gestão, nossa estratégia conversa com o nosso público e resolve as dores do nosso público relacionados a essas tendências, né? Relacionados a essas tendências. Basicamente, depois que eu mapear tudo isso, obviamente que eu vou criar uma gestão, vou criar uma estratégia, vou colocar um peso em cima de tudo isso e eu vou comunicar, né? Que é o fim do marketing. A comunicação é o fim do marketing, a pontinha final de todo marketing, relacionamento com o cliente. Ok, a comunicação, a divulgação, a publicação é a ponta final. Então, essa divulgação, ela aparece como? Através de toda uma gestão positiva que eu faço, que eu citei antes, mas elas aparecem no meu blog, aparecem no meu site, os resultados delas, né? Aparecem nas minhas mídias sociais, aparecem no meu e-mail marketing, aparecem nos meus webinários, nas minhas lives, nas minhas palestras, né? Aparecem nos meus e-books, aparece nas minhas apresentações de eventos, nos meus workshops, na minha rede de network, nas minhas conexões, né? Aparece nas parcerias, nas cooperações, nos relacionamentos com a imprensa, tudo aparece, tudo isso aparece. Então, todos esses pontos que eu citei, eles apenas, como eu sempre digo, explodem aquilo que você já é enquanto negócio. Do ponto de vista pessoal, para a gente fazer uma analogia para você entender o que eu estou falando, você vai fazer o recrutamento e seleção de uma pessoa, você abre as redes sociais dessa pessoa, nessa rede social você já sabe quem a pessoa é, porque as pessoas transbordam nas redes sociais aquilo que está no coração delas, aquilo que elas são. Então nas marcas não são diferentes. Quando a gente força uma comunicação nas redes sociais em que não é a verdade, é a essência da empresa, a gente peca, a gente erra. Quando a gente olha, eu estava vendo uma palestra do Kiko, ele é CEO da MLabs, de uma plataforma que a gente usa para gerir redes sociais, e ele estava dizendo esses dias, ele é um cara que faz muita análise de tendências, né, dentro das redes, especificamente ele gosta muito de falar de Instagram, enfim, e ele falou sobre isso, ele falou assim, o problema das marcas, das pessoas, óbvio que a gente concorda, né? Mas é muito bom ter um reforço de pessoas que têm um olhar bastante técnico em cima de uma rede específica. O problema das marcas e das pessoas é que elas querem entender todos os dias de algoritmos. Os algoritmos mudam a todos os momentos, mas a essência dos algoritmos sempre fica, que é o conteúdo, é o posicionamento mercadológico. E é por isso que o nosso trabalho está muito mais focado e firme, ancorado no posicionamento da marca do que qualquer outra coisa.
Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, tá? Nós, gestores de marca, a gente tem que trabalhar nesse sentido, olhando para esses 5 pontos principais aqui que eu citei, que fazem as marcas se tornarem competitivas, tá? Então, quer uma marca competitiva? Vamos encerrar aqui. Quer uma marca competitiva? Identifique sua concorrência, analise seu posicionamento, faça uma análise das suas forças, tá? Tenha na ponta da língua essas forças para fazer um bom pitch de venda. Estude o comportamento do seu consumidor. Faça análise de tendência de mercado e seja feliz, né? Vai lá e lidere. O meu objetivo aqui é fazer com que você lidere no seu marketing, lidere na sua empresa, lidere na sua marca, tá? Para finalizar, quero dizer que a gente já está com todos os cursos de maio, todas as mentorias, workshops, enfim, organizados. Tá faltando alguns que a gente tá esperando confirmação, por exemplo, da DM, a gente tem muitas novidades, né? Mas são mais para associados, mas a gente tem outros que está na minha bio ali, onde diz próximas datas, então participa. Em julho vai ter alguns presenciais, em maio vai ser só online. De toda forma, estou aqui contigo 7h37, a gente tem um grupo de líderes que, se você quiser entrar, procura aí na minha bio para poder debater seu case, também insights que você tenha sobre marketing, assim a gente possa crescer cada vez mais e liderar cada vez mais, tá, gente? E é sobre isso. Fora isso, eu desejo que você conosco ore para essas famílias que estão precisando aqui no Rio Grande do Sul. A gente está num momento muito importante de oração, de rede, solidariedade, tá? A gente precisa de muita solidariedade, muito amor entre os empresários, entre a sociedade como um todo, né? Então a gente precisa se ajudar de verdade, né? E demonstrar o ser humano que somos, né? E que queremos para um mundo melhor, tá? Uma excelente sexta-feira. Amanhã a gente volta, tá? Tendo luz, tendo internet, a gente volta para falar mais sobre marketing, mais sobre liderança, mais sobre empreendedorismo, né? E te desejo aí um excelente final de semana, tá? E muitas preces, muitas orações. Até mais.